Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Mais uma semana juntos, graças a Deus! E assim iniciamos a edição 506 do programa Espírita Semear. Nesse reencontro que enche nossas almas de alegria, e trazemos hoje a seguinte programação: Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem de Efésios, capítulo 5, versículo 5, com o tema Como Procurar a Luz. Valquíria Araújo, no quadro A Vida no Mundo Espiritual, apresenta-nos uma questão importante: o que é a zoantropia? Como esse fenômeno acontece no mundo espiritual? Fiquemos atentos e reflitamos juntos. João Alves, no quadro Instruções dos Espíritos, traz a mensagem Despreendimento dos Bens Terrenos, assinada pelo Espírito Lacordaire, de O Evangelho segundo o Espiritismo, destacando os cuidados que precisamos ter em torno do que seja o verdadeiro despreendimento, utilizando a riqueza como fim útil e coletivo. Valorização da vida. O que fazer ante os momentos de dor e sofrimento? Desistir da vida vale a pena? Esse é o tema de hoje no Minha Nada Mole Encarnação. Confira, vale muito a pena refletir sobre isso. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Como procurar a luz? Sabei, pois, isto: nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 5. Na verdade, Paulo aqui não está condenando eternamente ao inferno aquele que não seguisse o caminho reto da perfeição. Falaremos estribados nos seus próprios escritos, que não deixam nenhuma dúvida neste sentido. Somente advertia aos Efésios a maneira pela qual poderiam procurar a luz. A verbosidade do apóstolo muitas vezes confunde os leitores mais exigentes. Por fim, o Evangelho todo oferece aberturas inúmeras nas variadas concepções dos assuntos expostos, compreendendo, pois, que é indispensável muito cuidado nas interpretações dos textos. Querendo julgá-los, alguns o condenam por não o entenderem, outros entendem e negam por espírito de contradição. E ainda existe aquele que conhece a verdade e finge que duvida, para não se dar ao trabalho de expor um assunto que ainda não lhe interessa. É neste e por este campo que o Evangelho tem trilhado há quase 2000 anos, avançando sempre por ser de procedência divina. Venceu, vence e vencerá com os homens, sem eles e apesar deles. No texto acima mencionado, não há condenação alguma do homem por Paulo, nem tampouco tinha o poder de condenar. A argumentação de Paulo era somente para ensinar aos que o ouviam como procurar a luz,
os meios pelos quais eles pudessem se libertar, tornarem-se homens livres, conhecendo a verdade. Tê-lo-ia o apóstolo da Boa Nova feito desta maneira para despertar-lhe o conhecimento das coisas espirituais e os ardentes desejos de conquistá-las, sem o que, como poderiam eles conhecerem a luz, terem notícias da vida depois do túmulo, terem os verdadeiros conhecimentos da missão de Jesus Cristo? E, acima das muitas interpretações que se pode dar, o companheiro de Jesus falava a verdade, pois assim se referia: sabei, pois, isso, nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Para o espiritualista estudioso, não há dúvida nestes ensinamentos, porquanto o indivíduo que alimenta a impureza no coração, que dá mostras de avarento e que é imbuído da idolatria, claro está que não encontrou o Cristo, ou, se encontrou, desconheceu sua majestosa presença. Por conseguinte, essas pessoas estão, até o dia em que resolverem a se modificar, deserdadas de Deus e do Cristo, por não saberem fazer uso dos tesouros da vida que existem em seus próprios benefícios. A humanidade é formada de bilhões de seres e cada qual assimila ideias em uma faixa ou grau a que pertence. E sendo Jesus uma sabedoria vinda da parte de Deus, o sábio dos sábios ensinava todos os meios pelos quais os seus discípulos pudessem despertar nos homens o interesse de conhecer a verdade, para que também se tornassem livres. Para que penetremos na verdade das palavras de Paulo, necessário se faz que nos coloquemos no lugar do homem ignorante, sentindo as consequências das inferioridades. Já lembramos do momento em que estamos verdadeiramente encolerizados? Já pensamos na hora em que o ciúme toma todo o nosso coração? Já formulamos uma ideia no momento em que empunhamos uma arma, cortando o fio da vida física do nosso semelhante? Já meditamos no momento em que precisamos abandonar filhos por nos alimentarmos na incompreensão? Já observamos severamente quais os frutos da vingança? Já sentimos a maior das dores, aquela de entregar o próprio filho para ser sacrificado na flor da idade, assistindo ao espetáculo? Pois bem, é nessas horas que a ignorância nos afasta dos valores eternos. É nessas horas que sentimos Jesus distante de nós. É nessas horas que o Pai Celestial fica mais invisível aos nossos parcos sentidos, por faltar em nós qualidades de o perceber mais de perto. O discípulo de Gamaliel procurava ensinar em Éfeso como sentir o calor da grande luz permanentemente, sem perdê-la. Mas, para isso, haveria muita preparação, cujo exercício não seria fácil. Para tal mister, deu sua própria vida, falou da ruína dos encolerizados e deu exemplos com amor para com todos. Ensinou que os ciumentos vivem no inferno por eles planejado e viveu a fraternidade que pregou como baliza da própria vida. Disseminou a ideia de respeito aos semelhantes e fortaleceu o não matarás, exemplificando por quanto muitas vezes fora atacado, sem contudo revidar as ofensas. Foi abandonado em muitos lugares como um cão sem dono, desprezado como farrapo imundo, sem todavia alimentar revolta. Dava mostras do ambiente pernicioso da vingança, prima irmã do ódio, e perdoava todos os ataques. Paulo teve a oportunidade de assistir ao massacre de seus próprios filhos espirituais, mas mesmo assim continuava na obra de Jesus a multiplicar os bens eternos que, porventura, o Cristo colocava em suas mãos. Pois bem, foi nessas horas que Paulo exemplificou, ensinou e viveu. É nessas horas que herdamos tudo de Cristo e dos céus,
que Cristo e os anjos se fazem mais presentes em nossas vidas. Depois de nossa conversa, achamos que poderemos tornar a ler Paulo sem temor. Sabei, pois, isto: nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino do Cristo e de Deus. Reflexões extraídas do livro O Cristo em Nós, psicografia de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, editora espírita cristã, Fonte Viva. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia sempre no caminho do bem. A vida no mundo espiritual, com Valquíria Araújo. Olá, prezados ouvintes. É um prazer retornarmos para continuar tratando sobre a vida no mundo espiritual. Hoje iremos abordar sobre a zoantropia. Mas, afinal, o que é zoantropia? Segundo o dicionário Michaelis, é um problema mental no qual o indivíduo acredita ter se transformado num animal. Mas o que aprendemos no Espiritismo? Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco, no livro Nas Fronteiras da Loucura, em seu capítulo 28, Os Trabalhos de Recuperação, nos orienta. As forças deletérias absorvidas, explicou-me o Dr. Bezerra a meia voz, impregnaram-lhe os centros perispirituais tão profundamente que se condensaram, impondo-lhe a compleição simiesca na sucessão do tempo. As ideias pessimistas e deprimentes, gerando nele mesmo a forma pensamento que lhe era imposta pela hipnose de outros companheiros empedernidos no mal e impenitentes, atuaram no corpo de plasma biológico, encarregando-se de submetê-lo à situação que se encontra. Vemos hoje, em nossa sociedade, homens e mulheres que travestem-se e agem como animais. São os transespécies. São aqueles que não se sentem nem se identificam como seres humanos, mas sim como animais específicos ou seres mitológicos. Em ambos os casos, vemos o fenômeno de obsessão por fascinação. A pessoa acredita ser o que não é, mesmo que tal ideia seja absurda. Não aceitam conselhos e entendem que os outros é que estão errados. No caso dos desencarnados, verificamos que tal degenerescência celular do perispírito aprisiona a vítima a mentes mais poderosas, conhecedoras do mecanismo da evolução, embora profundamente vinculadas ao mal. São criaturas que negam a existência de Deus e de sua lei, renegam o amor e fazem da vingança bandeira de suas existências. Submetem a outros aquilo a que muitas vezes já foram submetidos. Fazem os outros sentirem o seu poder
através destes processos de subjugação moral, elevam ao máximo o patamar de sofrimento daqueles que eles elegeram como suas vítimas e agem com a paciência daqueles que sabem o objetivo que desejam alcançar. Mas então, de certa forma, alguns poderiam cogitar, e aqueles que pensam no mal agitam-se na sede de vingança e buscam realizar o seu intento de todas as maneiras. E se não o concretizam, não é por falta de empenho, mas por merecimento da vítima. Será que tais criaturas que assim procedem estarão fadadas aos fenômenos da zoantropia? Amigos, falamos de criaturas que se voltaram ao mal como único móvel de felicidade e sucesso, trabalham em prol da crueldade e fazem dos outros seus escravos mentais. Começam desde a encarnação a agirem assim, e quando desencarnam, vinculam-se aos ditos tribunais espirituais, formados por criaturas tão ou mais perturbadas do que as que estamos tratando. São hipnotizadores que também se auto-hipnotizam neste processo de fascinação no semelhante. Mergulham na técnica que executam nos outros. Para todos, a culpa é pulsante e a criatura, por fim, sente-se vencida por tais sentimentos. Vemos o exemplo de tais tribunais, se assim podemos denominar, no livro Libertação, de André Luiz, em seu capítulo 5, Operações Seletivas. Auto-intitulados magistrados, agem sem o menor resquício de misericórdia, elencam os erros dos outros e fazem das meias-verdades instrumento para o que eles acreditam seja a punição estabelecida em tais ambientes. O nosso propósito, abordando a zoantropia, é mostrar o quanto a criatura, por desconhecimento da lei divina, permite-se envolver no sendal das perturbações alheias. Na evolução, tombaremos muitas vezes, mas que não seja o ato final de nossa história. Somos responsáveis por tudo o que fazemos, inclusive pelos erros cometidos. Não permitamos mergulhar neste processo de fascinação, seja de encarnados ou de desencarnados. Entendamos que o momento presente representa a pausa lenificadora para podermos reavaliar nosso proceder e traçarmos nova rota de crescimento. Não permitamos que a culpa faça moradia em nós. Saibamos que os atos cometidos no passado, mesmo os errados, servem de experiência para nosso momento presente. A criatura não retrograda já nos ensina o Livro dos Espíritos na sua questão 398A. Olhemos para frente, vislumbrando um porvir melhor do que hoje, e não permitamos que outros digam quem somos. Temos consciência, mesmo que implícita, dos atos cometidos no passado. Que o nosso olhar volte-se sempre para frente, buscando a presença excelsa de Jesus. E prossigamos. Muita paz, meus amigos, muita paz, meus irmãos. Até a próxima. Não basta apenas desejar, é preciso semear o bem todos os dias. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear.
amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que podes fazer. Seja o que for, também vais receber. De coração ajude um irmão, a caridade é o caminho do amor. Façais ainda que possas sofrer, pois bênçãos de Deus has de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, na chance eterna que temos para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que podes fazer. Seja o que for, também vais receber. De coração ajude um irmão, a caridade é o caminho do amor. Façais ainda que possas sofrer, pois bênçãos de Deus has de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, na chance eterna que temos para amar. De ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Deus, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Deus, Senhor e Pai.
conheces meu coração, Senhor. Tu sabes, sou limitado e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom a tua vida em minha vida. Que glória a tua vida em minha vida. Me alegra a tua vida em minha vida. O mundo está mudando, algo novo por vir. Pessoas se unem para um bem maior. O amor, a caridade elevam emoções para doar, para servir de todo o coração. Tens amor a dar, mais a receber dos que estão ao teu redor. Tenha fé em Deus, tenha fé no amor, tenha fé na paz. Seja luz, seja luz, seja luz, seja luz. Um mundo transformado, uma nova consciência. Sempre Jesus a nos ensinar. Amor unindo vidas, renovando corações. Um novo ser, um novo olhar para o nosso irmão. É preciso amar, enxergar a alma com olhos de amor, com olhos do bem. É preciso mudar, transcender a alma com atos de amor, irradiando o bem. Oh, 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 oh. Preciso amar, enxergar a alma com olhos de amor, com olhos do bem. É preciso mudar, transcender a alma com atos de amor, irradiando o bem. Oh, oh, oh. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Viva Melhor, com Ariovaldo Filho, Bem Supremo, com o grupo Canta e Luz, e Olhos do Bem, com o grupo Infinito Bem. No portal espíritaonline.com
Você confere notícias, mensagens e agenda com os próximos eventos espíritas. E se você quiser assistir vídeos espíritas de primeira qualidade, acesse youtube.com/TV7. E agora com vocês, Instruções dos Espíritos com João Alves. Mensagem do Espírito Lacordaire, dada no ano de 1863, está presente no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 14, desprendimento dos bens terrenos. Nessa mensagem sobre desprendimento, Lacordaire vai nos indicar qual o sentido que a gente tem que dar a essa questão do desapego em relação aos bens materiais. Ele orienta que a gente não deve agir de forma pródiga e irresponsável, esbanjando os nossos bens e jogando esses bens à torto e à direito sem ter um critério. Isso não é desprendimento, isso é irresponsabilidade. Ele vai indicar que a gente também não deve entender como desprendimento dos bens terrenos uma renúncia completa para que a gente viva na miséria e se torne um peso para a sociedade. Isso também é irresponsabilidade e é falta de inteligência. Então, o que seria desprendimento dos bens terrenos na compreensão do Lacordaire? Seria utilizar esta riqueza com um fim útil e coletivo, gerando progresso na sociedade. Esse é o desprendimento. Não é ficar sem a riqueza, porque a riqueza ela tem a utilidade de progresso, de avanço da sociedade, das artes, da ciência, da cultura em geral, da tecnologia. Então, a riqueza existe com a finalidade de fazer a humanidade progredir. Se eu recuso totalmente a riqueza, ou uso de forma irresponsável, eu não cumpro com o papel que ela tem a desempenhar, que é ser uma mola propulsora do progresso. Ele faz uma série de reflexões iniciais para quem deseja realmente ter esse desprendimento e se encontra ainda muito vinculado a esse apego aos bens terrenos. Ele fala: o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Então, se a pessoa deseja de fato evoluir espiritualmente, ela precisa começar a utilizar dos elementos materiais com a finalidade superior de não apenas satisfazer as suas ambições, de não apenas satisfazer imediatismos do corpo e do aspecto sensório e sensual da vida. Ela precisa entender que, muito além de um prazer que se pode ter com a matéria, é preciso educar o olhar para que a alma possa também se engrandecer. E ele vai dizer: quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores não há sempre oculto um réptil? Então, muitos ricos vivem em tédio, em vazio existencial, em depressão, são dependentes de remédios, de químicos para poder continuar a vida, estão sempre na ânsia de querer mais e nunca desfrutam a felicidade e uma paz. Isso é muito comum em ambientes de ricos que não têm essa inteligência para saber usar bem a riqueza e não limitar a sua felicidade à obtenção de coisas, porque se ele limitar essa obtenção, ele nunca vai ser feliz. É como alguém que está com sede e está sempre bebendo de água salgada, ele nunca vai saciar a sede. Lacordaire vai dizer: quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus. Então, se eu sei que eu sou um administrador, o processo fica mais fácil, porque eu não sou o detentor final daquilo que está em minhas mãos. Eu preciso prestar contas ao Criador. Lacordaire ainda nos aponta o seguinte: que na Terra muitas vezes a gente se ilude achando que está sendo econômico e previdente quando a gente armazena muito dinheiro, quando a gente guarda demais as riquezas e não partilha. Muitos pais dizem assim: eu estou guardando para o futuro dos meus filhos, eu quero deixar para minha descendência uma certa quantia que eles possam viver de forma confortável e favorável. Lacordaire diz o seguinte: é muito justo e paternal o convênio e ninguém pode censurar. Mas será sempre esse o único móvel a que ele obedece? Então, às vezes, esse discurso esconde um próprio apego desse pai. Às vezes, o discurso está escondendo num tom bonito de preocupação com o futuro dos filhos, de previdência e economia, mas o que na realidade motiva isso é o próprio apego dele, que não quer se desfazer agora. E mesmo que ele tivesse, diz Lacordaire, essa justificativa sincera de pensar nos filhos, o que ele está ensinando então para os filhos? A só acumular? A só guardar? A não pensar no seu semelhante? É o que ele diz, Quando já ele tem um supérfluo, deixará na miséria os filhos por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo? Não. Então o pai pode tirar de uma grande fortuna
um aspecto para os seus filhos e ainda assim sobra para ajudar quem está numa carência muito grande agora. E embora pais e mães façam isso genuinamente pensando em seus filhos, há aí uma falta de sensibilidade para educar esses mesmos filhos à generosidade com todos os semelhantes, a irem além do estreito círculo da família sanguínea, porque a proposta espiritual do Cristo é a gente abraçar toda a humanidade. Então vamos ser previdentes para todo mundo. Não é só para o seu grupo sanguíneo, é para aqueles que mais precisam. Lacordaire ainda vai apontar para cada um de nós que se a gente conseguir realmente medir o valor daquilo que é espiritual, a gente vai ter um desprendimento mais facilitado. Ele diz o seguinte: o pouco apreço que se liga a uma coisa faz que menos sensível seja a sua perda. Se eu tenho, como diz Jesus, o tesouro do meu coração naquilo que não pode ser roubado, naquilo que não vai ser objeto de destruição das traças, que não vai corroer-se pela ferrugem, que é o tesouro espiritual, quando eu perder algo material, eu não vou ter tanto sofrimento ou nenhum sofrimento, porque o meu coração já estava ligado ao que permanece. Jesus fala: onde estiver o teu tesouro, aí estará teu coração. Então, o nosso coração, o nosso sentimento vai estar ligado àquilo que a gente valoriza. Se eu valorizo só a matéria, e se eu perder a matéria, eu entro em derrocada. Se eu valorizo o espírito e tenho sabedoria, tenho bons sentimentos, eu nunca vou perder esse tesouro. Posso perder todos os outros, mas eu mantenho aquilo que é essencial comigo. E aí, Lacordaire lembra que Jesus falou: meu reino não é deste mundo. Então, a orientação é sempre de perspectiva de olhar, mudar o nosso olhar e passar a valorizar o que de fato permanece. E no fim, ele faz uma espécie de resumo, a mensagem dele é bem longa, ele faz uma espécie de resumo dizendo o seguinte: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens em que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes como se prestasseis conta de uma tutela. Então, para o pobre, é saber viver na resignação à prova da pobreza, e para o rico, saber viver com consciência à prova da riqueza, não esbanjando, não usando de forma irresponsável, mas sim gerando o progresso social e incluindo naqueles que vão ser beneficiários dessa riqueza os que mais têm necessidade, porque eles sim vão poder ganhar dignidade e vão conseguir evoluir espiritualmente e aqui mesmo de forma humana no plano social a partir de um beneficiário que conseguiu cumprir a sua missão. Rico na terra, foi rico no coração e chegou aos planos espirituais laureado pela missão vencida e pelos bens que espalhou na terra, que serão objeto da gratidão daqueles que mais sofriam no plano físico. Instagram a gente tem @fepb.oficial. Semeando bem todas as semanas junto com você. Programa Espírita Semear. E aí, galera do bem? Às vezes a gente só consegue enxergar as coisas difíceis da vida, não é? Mas vamos tentar fazer diferente? Nem a nada mole encarnação. Outro dia eu tava pensando que tem momentos que a gente não consegue se sentir amado. Sei lá, parece que ninguém vai compreender o que a gente tá passando. E tem horas que a dor é tão grande que fica maior do que tudo que a gente possa ter de bom nessa vida. A gente fica meio confuso e só enxerga coisas ruins. Todo mundo passa por isso uma hora, mas às vezes esse momento dura muito tempo e a gente passa a pensar que não vale a pena estar vivo. Mas espera aí, como assim não vale a pena estar vivo? Infelizmente a gente ainda acha que a gente sofre tanto que parar com essa encarnação vai ser a solução dos nossos problemas. Será? Podem existir vários motivos que nos levem a desistir de viver, mas nenhum deles vai realmente acabar com a nossa vida, porque essa existência é momentânea e a gente sobrevive à morte. Então, suspender a nossa oportunidade encarnatória antes da hora seria adiar o problema. Mas e aí? Se não tem como acabar com tudo, se a morte não é uma solução, o que fazer? Para você que não se vê numa situação como essa, é melhor respeitar a dor de quem se sente assim. Quem nunca passou por isso, nunca vai entender o que a pessoa está pensando ou sentindo. Então, subestimar essa dificuldade não é legal. Amar é a saída. Sempre. E para você que está achando que ninguém te ama, pense melhor. Comece pelo nosso Pai,
aquele Pai de amor, que ao contrário do que a gente às vezes pensa, nunca nos abandona. Deus. Você pode acreditar nele de diversas formas e saber que ele criou você com muito amor e o ama cada dia mais pelo que você é. Quando a gente achar que ele está meio distante da gente, preste atenção no caminho e veja se não fomos nós mesmos que nos afastamos dele. Agora que você já tem um ser muito especial que o ama, pense em outro. Jesus é bem mais evoluído que a gente, mas a gente não sabe como foi a jornada dele. E ele deve ter sido alguém do nosso grau evolutivo em algum momento. Ele entende a gente, ele sabe o que você está sentindo e também gosta muito de você. Ele cuida da nossa terra e de cada um de nós com muito carinho e com certeza te escuta. Agora você já tem 2 amigos ultra mega power especiais do seu lado. Mas com certeza você também tem amigos que você encontra no seu dia a dia que também te querem muito bem. Às vezes eles não falam bem o que a gente quer ouvir. Às vezes eles falam exatamente o contrário daquilo que a gente quer ouvir. Mas se eles falam alguma coisa, é porque eles se preocupam. E se eles se preocupam, é porque eles gostam de você. Você é uma canção que Deus canta e Ele gostou de compor você. Você é uma pessoa especial para Ele, para Jesus e para todos nós. Não se esqueça disso jamais. Assim vai ser mais fácil enfrentar as dificuldades e sair dessa encarnação com mais vitórias do que você chegou. Só depende de você levantar a cabeça, aceitar que você merece ser amado e mudar a sua vida. Estamos juntos com você, todos pela valorização da vida. Você é maior do que os seus problemas. Semeando a paz para colher amor. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Pensar em tempo, pare pra pensar no que faz da vida. Quantos minutos você já viveu? Em todo esse tempo você cresceu. Responda pra si mesmo o que você construiu. Conte nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você amou a quem você amou, por que você amou. É tempo, pare pra pensar, enquanto há jeito de recomeçar nesta vida. Pense bem o que vem fazendo e o muito que resta fazer. Não fique se lamentando, não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Pensar, há tempo, pare pra pensar no que faz da vida. Pese bem o que vem fazendo e o muito que resta fazer. Não fique se lamentando, não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar, há tempo, pare pra pensar no que faz da vida, no que faz da vida, da vida.
tenho asas nem laurel, nem nunca vi um anjo do céu. Não creio em búzios nem tarô, mas não duvido das coisas do amor. Por isso eu lhe digo, conte comigo, ainda que eu fosse ateu. Não sou tão à toa, a vida é tão boa, acredito em você. E eu também posso ser como um anjo, protegendo você como um anjo. Conte comigo, ainda que eu fosse ateu. Não sou tão à toa, a vida é tão boa, acredita em você. E eu também posso ser como um anjo, protegendo eu lhe digo, conte comigo, ainda que eu fosse ateu. Não sou tão à toa, a vida é tão boa, acredito em você. E eu também posso ser como um anjo, Ouvimos nesse bloco as músicas Pare para Pensar, com Marielza Tiscati, Anjo, com Plínio Oliveira. Semear a paz, para viver melhor. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. Kardec, a biografia. Hippolyte Léon Denisard Rivail era um professor cético, autor de livros pedagógicos na França do século XIX. A TV mesa girarem no ar e ditarem, ao som de pancadas, mensagens atribuídas ao além.
fraude, hipnose coletiva, autossugestão, energia manipulada pelos vivos ou pelos mortos? O que estaria por trás daqueles fenômenos testemunhados por multidões na Europa e nos Estados Unidos? Foi o que o professor decidiu descobrir. Aos 53 anos, depois de pôr à prova o invisível, Rivail mudou de vida e de nome para dar voz aos espíritos. Tornou-se Allan Kardec, uma figura cada vez mais conhecida, admirada e perseguida. O que transformou o cético em um líder de uma doutrina? O que convenceu a acreditar que os mortos estavam vivos e se comunicavam através de médiuns? O que fez enfrentar adversários ferrenhos da igreja e da imprensa para levar ao maior número de leitores sua fé na sobrevivência do espírito? Foi em busca de respostas para essas perguntas que o jornalista Marcel Souto Maior, biógrafo de Chico Xavier, saiu a campo. O resultado de sua pesquisa é um retrato surpreendente do homem que se tornou símbolo de uma doutrina para milhões de seguidores e ajudou a transformar o Brasil no maior país espírita do mundo. Kardec, a biografia. Então você já sabe, aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Campina Grande, Paraíba, nós temos a União Fraternal Espírita, na Rua do Progresso, número 98, bairro do 40. As reuniões públicas, terças-feiras, 15 horas e quintas, 20 horas. Também na cidade de Campina Grande, a Associação Espírita Leopoldo Machado, na Rua Maria Vieira César, 195, bairro Alto Branco. As reuniões públicas sempre aos sábados, 16 horas. Maravilha, meus irmãos, estarmos aqui completando mais um ciclo do programa Semear. E como sempre, vamos fomentar uma mensagem para a nossa reflexão da semana. E hoje quem nos traz a mensagem é o médium Frederico Menezes, espírito Jorge Borges, na noite de 15 de abril de 2017, com o título Um Livro Luz. Ele resgata a esperança e aponta rumos, consola e esclarece, ilumina e responsabiliza. Em suas páginas, a alma encontra o alimento ao intelecto e a inteligência para os sentimentos. Fala-nos do Criador e de suas leis, do fato de não morrermos e não nos determos na caminhada. Oh, salve sublime livro que representa um marco para o novo tempo. A era da renovação que tanto esperamos se veste de realidade nestes dias de dificuldades. A madrugada das dores humanas já recebe o beijo dos raios do novo dia espiritual. Uma nova mensagem vive a civilização humana. Regozijemo-nos estudando as páginas de O Livro dos Espíritos e internalizando sua luz colossal no íntimo do coração. Ali encontraremos a beleza do Evangelho e o sopro renovador da mediunidade gloriosa. Encontramos o início de tudo e a destinação de todos. Avancemos! Não nos detenhamos. A negação e o materialismo destrutivos desaparecerão da face do mundo. Estudemo-lo. Uma excelente semana a todos, meus irmãos. Até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. A frase de Jesus que trazemos hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 27. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. A mensagem do Cristo é uma mensagem de renovação para que possamos viver e viver em abundância de tudo que é bom. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear,
Programa Espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.